A graça e a paz a todos os nossos irmãos. No livro do profeta Amós, capítulo 9, o versículo de número 14 e 15 diz assim: E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Meus amados irmãos, meus amados amigos, esse texto de Amós, capítulo 9, versículo 14, ele é uma grande realidade em Israel. Deus, ele é fiel. Quando ele promete, ele cumpre. Ele não é Deus. Deus não é homem para que minta. Números 23, versículo 19. Nós sabemos que o povo judeu, eles foram dispersos, na primavera do ano 70. E durante 1878 anos, eles viveram entre as nações. Israel estava disperso, os judeus sofreram. Eles foram massacrados nas camas de gás. O judeu sofreu muito durante todo o período do ano 70, quando Tito dispersou o judeu, até o ano de 1947, 48, quando a figueira brotou. Mas Deus, ele cumpriu a sua promessa: e trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas. Antes de 1947, as cidades de Israel eram todas assoladas. Eles estavam entre as nações. Então o Estado de Israel, aquela terra que pertence aos judeus, ali estava todo assolado ali. E hoje quem vai a Israel vê essa realidade, As cidades foram reedificadas. O povo habita hoje nas cidades de Israel. Hoje eles plantam vinhas. Hoje eles têm produções no deserto. Pomares, como está dizendo aqui no versículo 14, Beberão o seu vinho, farão pomares, lhes comerão o fruto. Hoje é uma realidade. Quem vai a Israel vê estas maravilhas. Isso são sinais da volta de Cristo. Jesus disse para olhar para a figueira é Israel. Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. Israel nos mostra onde nós estamos nos tempos finais. Então isso começou tudo a partir da Resolução 81 de 29 de novembro de 1947 e com a Guerra da Independência em 14 de maio de 1948. Ali a terra de Israel, ela brotou, a figueira brotou. A figueira é Israel, isso é fato. Então a gente vê as nações, os antissemitas querendo aí destruir Israel, querendo acabar com Israel. Mas os antissemitas, os inimigos de Israel, eles não conhecem esse texto aqui. Porque no versículo 15 está muito claro: e plantá-los-ei na sua terra. Então eles estão plantados ali. Aquela terra, ela não é de mais ninguém, ela é de Israel. Deus deu a Israel, Deus deu aos descendentes de Abraão. Versículo 15: plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei. Então nunca mais Israel será arrancado dali. Eles podem fazer o que eles quiserem, podem fazer reuniões na ONU, os antissemitas podem brigar do jeito que eles quiserem, porque eles estão brigando
é com Deus. Eles estão brigando com o nosso Pai Celestial, que deu essa terra ao povo judeu. Então o nosso amigo ali, Benjamin Netanyahu ali, Deus levantou aquele homem ali para defender o seu povo. Um governo sério, que eu admiro muito. E Netanyahu, ele vai retalhar qualquer ameaça contra Israel. E ele está certo, ele tem que defender o seu povo. Isso aqui é um governo que defende o seu povo. Não é o nosso caso aqui do nosso Brasil, que o governo está aí saqueando o povo, está aí roubando. Os políticos estão aí destruindo o povo humilde aí com essas leis malditas aí, saqueando o povo com esse salário miserável aí. Mas em Israel a coisa lá é diferente. Tão logo o caça F-16 foi abatido na Síria, tão logo os inimigos de Israel obtiveram a resposta. O governo de Israel está certinho, ele tem que proteger o seu povo. Deus colocou ele ali para defender o seu povo. Então não adianta ali os inimigos ali levantar, não adianta os antissemitas acadêmicos se levantar contra Israel, porque há muitos cristãos, muitos crentes que são antissemitas acadêmicos, que ao invés de orar por Israel, como está escrito no Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém, eles fazem levantar contra o povo judeu, principalmente com essa teologia da substituição, que insiste em colocar a igreja no lugar de Israel. Teologia oriunda de pessoas antissemitas que odiavam Israel. Então, meus irmãos, Israel está plantado na sua terra, plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que eles dei. Nunca mais Israel sairá dali. Essa terra Deus deu a eles. Aqui está dizendo, diz o Senhor teu Deus. Quem está dizendo isso é Deus, não sou eu, João Peixoto. Então, quando Deus fala, está falado. Quando Deus determina, está determinado. Doa em quem doer. Ele já prometeu cumprir a sua palavra. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Deus, ele traçou um cronograma para esse mundo. Ele traçou um plano para a humanidade. Nós precisamos de obedecer. Nós devemos obedecer os planos de Deus, obedecer a sua palavra, ser fiéis, viver uma vida santa, uma vida abnegada, longe do pecado, porque ele prometeu vir buscar a sua noiva, ele vai vir. Depois da saída da sua noiva, ele vai tratar com os rebeldes na grande tribulação, isso é fato. O homem querendo ou não, Deus está no comando, ele está no comando da minha vida, ele está no comando da tua vida, meu amado. Então não há o que se preocupar. O povo judeu não precisa de se preocupar, porque eles estão na sua terra, a terra é deles, ninguém toma deles. A ONU não vai tomar a terra deles, a União Europeia não vai tomar, ninguém vai tomar essa terra de Israel. Israel hoje é uma potência, tem um exército maravilhoso, um exército muito forte, tem pessoas compromissadas com o povo, como o Benjamin Netanyahu, que é um primeiro-ministro que tem compromisso com o seu povo, que ama o seu povo, que gosta do seu povo. Então é isso aí, Israel hoje está muito bem, porque Deus prometeu essas promessas a um povo que estava entre as nações. Eles sofreram, eles não tinham terra, eles foram para as câmaras de gás de Hitler, mas Israel, ele é a menina nos olhos de Deus. Quem quiser se dar mal, mexa com Israel. Então o Irã, os países ali do Oriente Médio, eles vão se dar mal. A aliança entre
a Gog ali de Ezequiel, que é a Rússia, juntamente com seus aliados ali, para atacar Israel, eles vão se dar muito mal, porque quem vai brigar aquela briga ali não é o próprio judeu, não é o povo de Israel. Quem vai lutar aquela guerra ali é o próprio Deus. E ali Israel não vai dar nem um tiro, porque a Bíblia diz que vai haver um tremor de terra ali, Deus vai confundir ali os inimigos e eles vão se matar entre si. Então será uma guerra relâmpaga, uma guerra rápida após o arrebatamento da igreja, e imediatamente Israel irá queimar as armas ali durante 7 anos, que são os 7 anos da grande tribulação. A igreja ela não vai ver essa guerra. Muita gente está achando que a igreja ela vai presenciar essa guerra. Não. O arrebatamento é iminente, ele não precisa de sinais. E quando você pega o Ezequiel 38, você tem que conectar ele com o Apocalipse capítulo 6. Lá não aparece primeiro o cavalo vermelho, então não vai vir guerra primeiro. Lá aparece o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo. Depois que vem o vermelho. Exatamente o que vai acontecer. O anticristo ele vai fazer uma aliança de paz, né? E no momento que ele fizer a aliança de paz, ele vai fazer essa aliança de paz com Israel. E nesse momento a Rússia vai invadir Israel. Foi o que eu preguei ontem na igreja. Ontem eu preguei essa mensagem em Ezequiel 38 e eu gostaria que os irmãos entrassem no canal do Rodrigo de Lemos e vissem essa mensagem. Porque a Rússia ela vai atacar Israel no momento que Israel estiver habitando em segurança. Ezequiel 38, versículo 11. A Rússia vai atacar Israel no momento em que Israel estiver habitando sem ferrolho, sem porta e sem muro. Isso não é verdade agora. Israel hoje gasta muito dinheiro com armamentos pesados. Mas na grande tribulação, o anticristo ele vai fazer uma aliança e ele vai desarmar Israel. Ele vai prometer proteger Israel e vai ser nesse momento que a Rússia vai invadir Israel. Então a Rússia não vai invadir Israel antes do arrebatamento. Isso não vai acontecer. A Rússia ela vai invadir Israel depois do arrebatamento da igreja. Então nós, como cristãos, nós não precisamos esperar esse sinal. Nós temos que viver uma vida santa. Porque se esse cenário está sendo montado no Oriente Médio, é exatamente para nós ficar atentos, nós temos que olhar para a figueira. Se esse cenário está sendo montado, é porque nós precisamos de saber que o arrebatamento está iminente. Ele pode acontecer agora, o arrebatamento pode acontecer antes mesmo de eu terminar aqui esta mensagem, meus irmãos. Então o momento é de santidade, o momento é de arrependimento, porque a trombeta irá tocar a qualquer momento. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, Deus em Cristo nos dê a vitória, que Deus em Cristo nos ajude nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.